Muito boa tarde a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim e hoje a gente vai falar sobre um estudo feito pela Fiesp que traz então uma visão completa e projeções para o agronegócio desde 2018 até 2029. E quem vai trazer essas perspectivas para a gente, principalmente focado então no mercado de frango, de suínos e de ovos, é o Roberto Bettencourt, que é diretor titular do Departamento de Agronegócio da Fiesp. Seja muito bem-vindo, Roberto. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui divulgando os fantásticos do nosso agronegócio. Roberto, esse estudo ele é muito completo, né? Ele traz, então, as perspectivas até 2029 de várias commodities. Aqui a gente está fazendo um recorte, mas para você que está aí nos acompanhando, que está interessado em checar, então, outros aspectos do agronegócio, esse estudo ele está disponível no site da Fiesp, ele também está disponível no site do Notícias Agrícolas, depois vocês podem acessar e encontrar esse estudo por lá. Renan, por favor, se você puder colocar para mim a tabela, então, da produção de frango. A gente tem alguns dados muito positivos aqui que a Fiesp trouxe, né, Roberto? Então, a produção brasileira de carne de frango até 2029 deve aumentar em 29%, o consumo doméstico em 21% e a exportação em 48%. Correto, Roberto? Correto, é isso mesmo. E mesmo com um consumo per capita já elevado, de 45,9 quilos em 2018, nós achamos que em 2029 vamos atingir 52,2 quilos per capita ano, um aumento de 14% no consumo per capita no Brasil. Passando então para o gráfico de carne suína, né? A carne suína também, que a gente tem tido ótimos resultados aqui no Brasil, principalmente com a exportação. A produção de carne suína até 2029 deve aumentar em 35%, consumo doméstico em 27%, e a exportação, que hoje a gente já tem resultados excelentes, batendo recorde mês após mês, tanto no embarque quanto na arrecadação. Exportação de carne suína aumentando em 68%, correto? Correto. E também chama muita atenção porque das carnes, a carne suína é a que vai ter o maior crescimento. Uma das razões no mercado interno é o bom trabalho feito pelo setor. Nós achamos que o consumo per capita vai subir 19%, vai passar de 14,4 quilos para 17,2 quilos por habitante ano. E isso demonstra que a carne suína vem vencendo aquelas questões de saudabilidade, vem com novos cortes, vem se tornando mais fácil o preparo dela, e melhorias na cadeia de produção também. Então, isso ajuda não só no mercado interno, como nas exportações. E, Roberto, falando então, né, de mercado interno, de demanda doméstica, levantando esses dados, então, demanda doméstica para carne de frango, um aumento de 21% até 2029, como previsão desse estudo da Fiesp. Aumento no consumo per capita de ovos, 38% até 2029, e a demanda doméstica de carne suína alta de 27%. Eu queria te perguntar o seguinte, então, Roberto, essas projeções elas já levam em conta possíveis impactos causados por essa pandemia do novo coronavírus? Já. Foi tudo ajustado pelo Covid, num excelente trabalho em parceria com a MB Agro. E o que nós vimos é que o impacto da pandemia, no longo prazo, é inexistente. E no curto prazo, foi muito pequeno e deve ser superado até o fim do ano, quando o food service estiver plenamente funcionando, que são os restaurantes, né, a comida industrial, os restaurantes, isso aí foi o que
foi paralisado durante a pandemia. Lógico que a população se adaptou a fazer a sua comida em casa, mas há uma perda de alguns cortes, alguns consumos que são mais difíceis de serem preparados pelas famílias. Mas isso vai se recuperar até o fim do ano e nós não vamos ter um efeito de longo prazo. Então, achamos que o setor tem a força de ter sido muito pouco afetado. Falando então da demanda doméstica, né? A gente, já que o senhor comentou então que essa questão da pandemia vai ter esse impacto muito no curto prazo, né? Assim que as cadeias de food service voltarem a funcionar, a gente vai ter aos poucos aí uma normalização nesse consumo, deixando de ser apenas um consumo doméstico e voltando então a ter essas cadeias de restaurante, rede hoteleira e lanchonetes funcionando. Esse aumento na demanda doméstica que é projetado, então, para a carne suína, de frango e para os ovos, né, até 2029, isso pode ser um indicativo de que a economia deve melhorar até lá? Porque no momento a gente está vivendo uma questão de recuo econômico, muitas pessoas desempregadas. Essas projeções positivas de consumo até 2029 podem significar essa recuperação econômica? Olha, sem dúvida, a economia do Brasil vai se recuperar. É lógico que pode crescer mais ou pode crescer menos, mas vai se recuperar mesmo porque o agronegócio vem ganhando espaço dentro do PIB brasileiro, vem crescendo. E o Brasil é uma potência hoje no agronegócio global. E nós achamos que o país tem petróleo, tem riquezas, tem o agronegócio, tem mineração, tem muitos setores fortes e vai se recuperar. A questão é que vão haver oscilações. Um ano melhor que o outro, enfim. Mas no médio e longo prazo, isso não vai afetar o consumo de frango, o consumo de carne suína, nem de ovos. Eles vão continuar crescendo, sim. E nós achamos que a população vai crescer pouco, mas temos esse aumento do consumo per capita que traz um consumo bem significativo no mercado interno. E, Roberto, quando a gente vê, né, essa diferença entre essa projeção de aumento entre as proteínas, né, no caso da carne de frango 21%, a carne suína 27%, os ovos 38%, em comparação à carne bovina, como que fica aí esse jogo, né? Essas outras proteínas, elas vão ser mais competitivas do que a carne bovina? Como que deve ficar esse cenário? Elas devem realmente ser mais competitivas, é o que nós achamos nas projeções, e a carne bovina, ela vai se tornar cada vez mais um produto caro, que vai atender principalmente o mercado externo, consumidores de alto padrão aquisitivo. Então, evidentemente, por exemplo, um frango que a gente já está partindo de um consumo muito elevado, ele não tem muito espaço para crescer. Vai crescer o máximo aqui 14%, né, o consumo per capita. Já a carne suína, que o consumo per capita não é muito elevado, vai crescer mais. Vai ter 19% de crescimento o consumo per capita. E os ovos realmente vão crescer porque é um alimento de alto valor nutritivo, de fácil preparo e que o Brasil é muito competente na produção, né? Então, nós achamos que, salvo algum grande problema sanitário, nós vamos ver esse crescimento acontecer sim. E o Brasil vai ter uma economia, pode não ser um crescimento explosivo, mas vai ter um crescimento sustentável. Certo. E, Roberto, repetindo então os números aí de projeção para exportação de carne de frango e carne suína. Até 2029, a exportação de carne de frango deve subir
48% e carne suína 68%. Hoje, Roberto, a gente sabe que a China tem levado aí a maior parte das proteínas animais exportadas aqui pelo Brasil, né? Se somar a China e Hong Kong em relação à carne suína, dá quase 70% do que foi exportado nesse primeiro semestre desse ano. A China ela tem sido afetada, né, por causa da peste suína africana, tem um gap gigantesco de proteína animal por lá. E eu queria saber se nesse estudo da Fiesp já é previsto alguma recuperação da China na produção, principalmente de suínos, né, que é a proteína preferida dos chineses. Então, eu queria saber disso, se tem já essa previsão de uma retomada da produção da China, o que pode fazer que o Brasil perca um pouco espaço nas exportações para lá. Sem dúvida, esse ponto é muito importante, que é a dependência que nós temos da China. Esse começo do ano, a participação da China nas importações de carne aumentou muito e nós sabemos que isso não é sustentável no longo prazo, mesmo porque nenhum país quer abrir mão da sua produção de comida, de alimentos básicos da sua população. Então, a China vai recuperar, sim, a sua produção de suínos. Eles estão, inclusive agora, limitando, proibindo a produção caseira de baixa tecnologia e alto risco sanitário. Eles vão investir em granjas modernas, vão investir em biosseguridade, vão levar alguns anos para atingir esse objetivo de reconstruir o plantel e a produção. Então, por mais que eles voltem, não vai ser um processo muito rápido. E o grande desafio da suinocultura brasileira é diversificar os mercados, porque nós temos hoje competitividade, temos hoje um produto de boa qualidade, mas precisamos continuar abrindo novos mercados que venham a substituir a China quando ela recupere a sua produção interna. Mas é um desafio que eu acho que o Brasil tem competência para conseguir superar. No caso das exportações de frango, vamos dizer assim, o share é um pouco mais equilibrado, né? A gente tem aí uma parcela indo para a Ásia, mas a gente tem também um mercado bem amplo no Oriente Médio, a gente não está tanto na dependência assim de uma região. A preocupação fica mesmo por conta da carne suína? A carne suína tem mais de 50% indo para a China e a carne de frango tem apenas 17,5%. É muito mais diversificado, são muito mais países que compram frango. Tem o Japão, tem o Oriente Médio, tem até a Europa comprando frango. Então, nós achamos que o risco de diversificação na carne de frango é pequeno, é um trabalho que já foi feito há muitos anos, com competência, a BPA, com a ajuda da nossa ministra Tereza Cristina, que vem fazendo um trabalho excelente. Já a carne suína, o Brasil já teve dependência da Rússia e se viu numa situação muito complicada quando os russos diminuíram as importações. Então, nós não queremos passar pela mesma situação com a China, que de uma hora para outra ela compre menos, e isso vem afetar todo um trabalho que foi feito para atender o mercado externo. Então, o MAPA, o Ministério da Agricultura, a ministra, estão agindo para abrir novos mercados, porque nós temos um status sanitário muito bom, não temos os principais viroses e temos uma tradição de um fornecimento sem interrupções. Então, o desafio da suinocultura é maior, a avicultura já fez esse trabalho e a bovinocultura também vem fazendo, vem abrindo novos mercados, né? E a questão dos ovos é mais tranquila,
porque grande parte do crescimento é consumo no mercado interno. Então, nós não estamos com esse risco assim de ter que abrir mercados para ovos. Então, o quadro, olha, é fantástico, são oportunidades grandes que nós temos. O Brasil é muito competitivo da porteira para dentro, vem ganhando melhorias de produtividade, melhorias na logística, e se nós continuarmos nesse movimento, não tem por que não conquistar mais mercados. Por falar em estado sanitário, Roberto, a gente está agora com uma questão muito atual, né? A gente sabe que o grande trunfo do Brasil, né, é essa questão, na exportação, principalmente da carne suína, é essa questão de estado sanitário, né? Regiões livres de febre aftosa sem vacinação, né, várias questões livres de peste suína africana, peste suína clássica, mas a gente está com uma questão muito atual agora, que são alguns embargos que a China está impondo em relação à pandemia do coronavírus, né? Então, a gente tem hoje 6 plantas frigoríficas embargadas para exportar para a China aqui no Brasil, 2 de aves, 2 de processadoras de frango e 2 agora, mais recentemente, processadoras de carne suína. E eu queria saber se nesse levantamento, essas projeções até 2029, a gente pode ter aí embutidos nesses números algum risco, então, de barreiras comerciais, barreiras sanitárias, algo que possa ser imposto, então, por esses países parceiros da gente. Olha, vamos dividir em partes. A questão Covid, a China embargou 6 plantas numa ação preventiva. Certo. Mas nós estamos vendo, junto à ação do governo, do Ministério da Agricultura, com o apoio das entidades globais, de que não há justificativa científica para embargar por causa do Covid. O vírus não foi detectado nas carnes, ela agiu preventivamente porque o Ministério Público fechou algumas plantas por aumento de incidência de Covid nos funcionários. Mas os frigoríficos vêm adotando um protocolo rigoroso, vêm fazendo um bom trabalho e nós achamos que essas suspensões, elas serão novamente liberadas, que é um problema pontual que a China adotou por precaução, dizer assim, olha, enquanto a gente não conhece melhor, nós vamos tomar uma precaução, porque o Ministério Público fechou plantas e nós não vamos comprar dessas plantas. É confuso para eles, né, essa ação do próprio governo brasileiro contra plantas no Brasil. Mas nós estamos superando e o Ministério Público está vendo que os frigoríficos estão testando o funcionário, estão adotando todas as medidas e que o índice de contaminação dos funcionários é muito pequeno e não ocorre dentro da planta. Então, esse assunto vai ser totalmente superado, mas não foi levado a cabo no trabalho, é um assunto pontual, né? Agora, outras enfermidades podem sim ter um impacto muito grande. Agora, eu acredito que hoje a mentalidade do brasileiro na área de avicultura, suinocultura, é que a biossegurança dos plantéis é fundamental, não só para exportação, como para o mercado interno. Então, eu não acredito que nós, depois de avançarmos tanto, vamos deixar que essas doenças entrem e nós vamos manter uma vigilância. As entidades estão mobilizadas, a BPA, todas as entidades têm um diálogo com o governo para que as ações de biossegurança sejam, inclusive, intensificadas. Certo, e tem também as questões geopolíticas, né, Roberto? Já que a gente está comentando, então, que o Brasil hoje se vê muito dependente do comércio de proteínas animais com a China, né, com países da Ásia, mas especialmente com a China, e a gente precisa, então, como o senhor mesmo comentou, abrir novos mercados e manter,
né, os mais diversos mercados que a gente já conquistou, o Brasil também, então, tem que adotar uma posição para conseguir manter esses mercados aí de portas abertas. Mas, olha, eu vou te dizer uma coisa, o setor do agronegócio foi rápido, firme. Nós demos o recado ao governo que não queremos nenhuma encrenca geopolítica com a China. Nós queremos manter uma equidistância das grandes potências mundiais. O Brasil quer exportar, vender para qualquer país do planeta. Não estamos buscando esse protagonismo de potência global, de querer punir ou beneficiar um país de acordo com a ideologia dele. Então, eu acho que isso foi superado. A ministra Tereza Cristina fez um trabalho fantástico. Ela, com habilidade, conseguiu passar dentro do governo essa mensagem de que a China é um cliente estratégico para todos nós e que não devemos entrar em qualquer disputa geopolítica. Certo, Roberto. Eu agradeço muito a sua presença aqui conosco no Notícias Agrícolas. Você será sempre muito bem-vindo aqui para trazer novas informações, novos estudos aí da Fiesp. Eu só queria passar um último recado ao ouvinte. Um outro problema que está começando a aparecer é um problema ligado às questões ambientais. E nós achamos que essa questão tende a aumentar e que vai existir no mundo o que nós chamamos de neoprotecionismo, liderado pela Comunidade Europeia. Ou seja, o agronegócio brasileiro, o produtor de frango, o produtor de suínos, o produtor de ovos, vai ter que se preocupar com o desmatamento da Amazônia. Porque o mundo nos olha como floresta amazônica. E se nós não agirmos para evitar desmatamento ilegal, queimadas ilegais, nós vamos ser punidos com esse neoprotecionismo. Então, eu peço a todos, nós estamos nos unindo agora para pressionar o governo, essa área sob a liderança do general Mourão, vice-presidente, para que tome as ações para mostrar que nós vamos evitar desmatamento na Amazônia e também nós temos que comunicar que o agronegócio não tem nada a ver com isso. Então, é um assunto novo, mas que requer uma participação nossa e uma precaução. Então, eu agradeço a todos aí, viu? Muito obrigado. Eu é que agradeço, Roberto. Estivemos aqui, então, portanto, com o Roberto Bettencourt, que é diretor titular do Departamento de Agronegócio da Fiesp, trazendo mais detalhes sobre um estudo feito pela Fiesp, trazendo uma perspectiva sobre o agronegócio brasileiro, sobre várias commodities, de 2018 até 2029. Aqui, hoje, a gente falou especificamente do setor de granjeiros, né? Portanto, aves, suínos e ovos. De acordo com o Roberto, a pandemia do coronavírus, ela trouxe um impacto apenas para o curto prazo. De acordo com ele, esse impacto deve durar no máximo até o final do ano, que foi por causa do fechamento das cadeias de food service, que prejudicou, então, a comercialização, né, de alguns cortes, de alguns produtos de origem animal, mas o consumo doméstico permaneceu o mesmo. Repetindo os dados, então, que a gente trouxe aqui do estudo da Fiesp, carne de frango, a projeção até 2029 é de um aumento de produção de 29%, aumento de exportação de 48%. Carne suína, até 2029, o aumento na produção deve ser de 35% e o aumento na exportação deve ser de até 68%. O Roberto, ele deu detalhes para a gente de que esse aumento da produção, ele vai abastecer uma demanda interna que também vai crescer até 2029, o que significa que a economia brasileira deve se recuperar e que as exportações, apesar de hoje a gente estar muito dependente da China, principalmente na exportação de carne suína,
Esses mercados eles vão precisar ser mais dinâmicos, né? A gente vai precisar abrir mais mercados e manter os outros países, né, que são parceiros comerciais do Brasil, manter esses países muito bem alinhados, né, com o comércio do Brasil, justamente porque a China eventualmente vai acabar se recuperando dessa crise da peste suína africana, desse gap gigantesco que tem em relação à proteína animal. Não deve ser uma recuperação completa, mas o suficiente para tirar um pouco o espaço das exportações brasileiras. Mas, de acordo com ele, as previsões ainda de exportação são muito positivas. Eu sou Letícia Guimarães, encerro por aqui e deixo o convite para vocês para acessarem o nosso canal no YouTube, que é o Notícias Agrícolas Oficial, se inscreverem por lá e ter acesso a todo o nosso conteúdo em vídeo. Eu encerro por aqui, mas daqui a pouquinho você tem mais informações aqui no Notícias Agrícolas.